Graça e paz da parte do Senhor Jesus. E que você receba muito mais do que aquilo que você veio buscar nessa manhã. A gente nunca pode brincar de culto. O culto gera uma expectativa no céu. Precisa gerar na terra também. Quando a gente abre os portões da igreja, nós estamos declarando que os portões dos céus estão abertos. Não pode ter culto de qualquer jeito. Não pode ter uma célula de qualquer jeito. Sempre há uma expectativa enorme. No Espírito Santo, Ele quer se derramar. Mas depende, como eu disse ontem, você tem aprendido aqui nesta casa, da nossa atitude, da nossa expectativa. No meio de uma multidão, Deus olhou uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue contínuo. No meio de uma multidão, os discípulos estressados: mestre, quem te tocou? Eu vou dizer um negócio. Jesus teve que ter muita paciência com aqueles 12 ali. Falar um pouquinho disso aqui hoje. Muita paciência. Pensa. Quem é da época dos trapalhões aqui? Me dê um sinal. Pode denunciar a sua idade. A versão raiz mesmo, né? Não é agora, foram mutando. Mas Jesus, ele tinha os trapalhões nas mãos. Pessoal assim, exótico, excêntrico. Cada um de um jeito. E a igreja é assim também. Só que o que Jesus fez com que eles entendessem? Que quando ele, Jesus, estivesse entre eles, sempre aconteceria algo especial e extraordinário. Eu gosto da expressão que diz que estava, uma certa ocasião, sempre estava, mas uma hora o evangelista destaca, e estava sobre Jesus o poder para curar. Então aonde ele chegava, acontecia cura naturalmente. Você imagina, eu imagino, quantas pessoas foram curadas que a Bíblia não relata. Pessoas que não chegaram nem na perspectiva da visão de Jesus, de longe. Porque a unção, ela não está restrita ao topos, o físico. Como eu disse ontem, quando a igreja se reúne, há uma explosão da ação de Deus naquele lugar e a partir daquele lugar. Quem não conseguiu vir hoje aqui na igreja por algum motivo, vamos dizer assim, não justificável, Deus está pegando ele também lá. Ela também lá. Por quê? Porque você está aqui liberando essa unção. Jesus disse: quando vocês estiverem reunidos em meu nome, quando 2 ou 3 estão, eu vou estar, eu vou fazer. Então sempre tem que ter uma expectativa no nosso coração, como a Patrícia orou aqui, uma expectativa, uma sede, uma expressão que eu nunca ouvi, faz muito sentido. A sede da audiência arranca mensagem do pregador. Isso é lindo, isso é lindo. Na nossa igreja, no templo, você pode ver na internet, igrejadacidade.net, no nosso auditório, bem em cima, perto do teto, na parede, tem uma pomba gigante de madeira, uma decoração. A pomba vai para lá e na outra parede tem uma pomba vindo. Então, há fogo no altar e há fogo no povo também. A minha opinião, esse púlpito aqui, a altura é a ideal. No Brasil, cada vez mais a plataforma vai diminuir. Porque os sacerdotes não são povo ou grupo
único que pode experimentar a unção de Deus. O Espírito Santo em Atos foi democratizado. A promessa é que o Espírito Santo estaria até nos servos, na época os escravos. Então tem que ser baixinho assim mesmo. É só para a gente ser enxergado, porque tem fogo aí e tem fogo aqui, desse jeito. E qual é o cerne da cultura da honra? Quando acontece um avivamento com sustentabilidade, quando é instalada a cultura da honra, quando eu acredito que Deus pode se mover através de uma criança, quando eu acredito que Deus pode tocar no novo decidido, em um bebê espiritual, quando eu acredito que todos podem exercer dons espirituais para edificar a igreja, quando eu acredito que você carrega tesouros do céu para me abençoar, e que eu carrego tesouros do céu para te abençoar. Boa parte de vocês não vão conseguir falar, mas porque eu respeito aquilo que está em você, eu vou carregar tudo para mim. Quando a igreja se reúne, há uma transferência de unção. A sua vem para mim, a minha vai para a sua. Não é só você receber da minha, é você transferir. Você nesses dias está mandando unção para a minha vida, e o meu ministério será melhor. Aleluia. E se você ouvir alguma coisa da parte de Deus a meu respeito, venha me dizer, porque eu não estou aqui só para repartir, estou aqui para receber. O ajuntamento da igreja é assim. Haverá sempre essa transferência de unção. Então essa é a cultura da honra. Por isso que até mesmo quando alguém erra no corpo, eu olho diferente, porque aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus, aquela pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela tem dons espirituais, e no céu ela é muito bem vista. Então eu não posso tratar diferente essa pessoa do céu. Então, dentro da cultura da honra, até quando as pessoas erram, o nosso coração, a nossa forma de tratar é diferente. É diferente, porque essa pessoa carrega uma parte daquilo que Deus quer fazer na terra. Uau! Eu tenho que respeitar, amar, cuidar, amparar, em nome de Jesus. Quero dizer para você, se você na sua jornada espiritual foi ferida pela liderança, eu não sei de onde você veio, a sua história em relação à igreja, em nome de Jesus, não permita que nenhum tipo de ferida fique no seu coração em relação a isso. Você é importante. Você não é o seu erro. Você não é o seu pecado. Você não é o que passou. Você é filho de Deus, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. É assim que o céu te vê. Tem uma calçada na fama, da fama no céu, seu nome está lá já. Aleluia, seu nome está na calçada da fama do céu. No céu você é uma notícia boa. Quando o céu fala de você, há expectativa. E quanto mais você fala do céu aqui na terra, mais você é assunto no céu. Quando eu priorizo o céu me prioriza. Aleluia, aleluia. Então, nessa manhã,
Tenha muita expectativa. Você vai sair daqui como um tonel de óleo, cheio da presença de Deus. Mas é uma presença apostólica. Aleluia. É uma presença para transferir. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Não use o evangelho. Não se aproxime das pessoas só para falar de Jesus para elas. Se aproxime das pessoas para levar o céu para elas. Não seja interesseiro. Seja um evangelista mais profundo. Você não quer só que a pessoa seja convencida de um argumento. Você quer que essa pessoa seja invadida pelo céu. Você não quer só que ela receba uma mensagem. Você deseja que ela seja visitada no espírito, na alma e no corpo. Então, o que você está recebendo nesses dias aqui é para receber, se regozijar e repartir. Vamos fazer esse gestinho aqui que você vai lembrar. Eu recebo, eu me regozijo e eu reparto. Então nós vamos nesses dias aqui receber, vamos nos regozijar e vamos repartir. Repartir, inclusive repartir oferta também, recursos. Sabe como é que eu meço? Tem vários indicadores, pastor. Quando a gente avalia se é realmente Deus se movendo de forma sustentável naquele lugar. Uma das coisas é a generosidade do povo, a gratidão. Se a igreja é Belém, é a casa de pão, não pode faltar recursos na igreja. Aleluia. Permitirmos que o Egito seja tirado de nós, como foi ministrado ontem, é ter uma mentalidade de abundância e trazer a abundância, essa mentalidade, para a casa de pão. Os recursos que o poder público tem em suas mãos nunca será o suficiente, mesmo que seja muito bem administrado. A igreja, ela é o plus. Então você precisa entender que você deve permitir que o fogo de Deus pegue o seu bolso também. O pessoal fala, pastor, onde o senhor vai? O senhor fala de paternidade e dinheiro. Eu acho na Bíblia isso toda hora. Eu estou olhando ali, eu até vou começar a pintar minha Bíblia assim. Onde você vai? Ali na Bíblia tem algo sobre paternidade e sobre liberalidade. Não é assim? Quando o pródigo que não saiu de casa disse, papai, é injusto o Senhor dar um churrasco. Ei, na Bíblia tem churrasco. Eu não sei se você gosta de carne ou não, a Bíblia fala de churrasco. Aleluia. Aleluia. Se você é vegano, essa ondinha de vegano aí, eu te respeito. Mas a Bíblia fala de churrasco também. Aleluia. Aleluia. Lógico que Jesus também era seletivo. Ele ressuscita e pede o quê? Peixe, né? Ele come peixe, né? Então era uma alimentação balanceada, mas tinha carne também, tá? Então, papai, é injusto o Senhor dar um churrasco para o meu irmão. Olha só a avareza. Se a herança tinha sido dividida em 3 pessoas, o mais velho, o pródigo que foi, o pai e o mais novo que foi, o pai e o mais velho que ficou, então o churrasco, quem ia rachar a conta era quem? O mais velho e o pai. O mais velho, em outras palavras, dizendo assim, o meu dinheiro está nessa palhaçada aí.
Olha só. E o pai inverte aquela atmosfera de escassez e diz assim: ué, mas tudo que eu tenho é teu. Por isso que a Bíblia diz, igreja, Vida Nova em Tupã, que é Deus quem supre o pão e a semente. Um bolso é do pão. Põe a mão aí no bolso direito, é o bolso do pão. Declarei ontem da parte do Senhor Jesus: será o seu ano de mais prosperidade, em nome de Jesus. O pão, quem quer ser próspero demais da conta? Aleluia. Ele dá o pão. Pão é um alimento universal. Ele vai dar o seu sustento, mas ele vai fazer mais do que isso. Seus celeiros serão fartos, supridos, em nome de Jesus. Mas Paulo também escreveu que Deus dá a semente. O outro bolso aí, o esquerdo, coloca a mão aí, com empolgação também. É o pão aqui e a semente aqui. A semente é para quê, igreja? E por que a gente vive comendo semente? A gente não é passarinho. Tem cristão passarinho, é o que come a semente. É muito simples ser generoso, porque é Deus quem dá o pão e quem dá a semente. Uma palavra usada para o pão seria gratidão. Você reconhece que o pão vem dele. E uma palavra que se adequa à semente é generosidade. Então lá na igreja a gente diz: olha, o seu dízimo tem a ver com fidelidade. A sua oferta está ligada à generosidade. Por que a Bíblia fala só praticamente no Novo Testamento de oferta e não de dízimo? Porque no Novo Testamento dízimo já é uma doutrina estabelecida na cultura da igreja. A Bíblia então ali no Novo Testamento fala mais de oferta porque é uma cultura a ser aprendida e instalada. Então, a palavra fidelidade, na minha opinião, pode ser usada também para oferta, não só generosidade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que diz que aquele recurso é uma semente. E ele fala: se eu responder positivamente aquilo que o Espírito Santo falou, então eu estou sendo fiel também em relação a uma oferta. E eu vou ser muito direto aqui. O que vai te transportar para o seu ano de maior prosperidade? Aprender sobre o pão e sobre a semente. Em nome de Jesus. Então, uma igreja sobrenatural é uma igreja exponencial em doações. Está tudo associado. Qual foi o padrão ali em Pentecoste? Tudo. Eles começaram a dar tudo. Por quê? Porque tudo que temos é de quem? Deus. É sempre assim, pastor. Começo a falar de dinheiro, dá uma murchadinha, mas depois eu volto, ou vai empolgar de novo, entendeu? Vai ficando tenso. Eu estou acostumado já. Amém? Você recebe isso aqui? Então você vai se acostumar a profetizar sobre o bolso do seu pão e também sobre o bolso do seu dinheiro. Aleluia. Amém? Até porque, para que essa igreja vá para um lugar maior, definitivo, é preciso de semente. Quem que vai pagar a conta desse lugar novo?
Eu estou olhando para eles. Vou repetir. Quem que vai pagar a conta desse lugar novo? Com ar-condicionado, com estacionamento, aleluia, com espaço legal para as crianças. Quem vai pagar essa conta? Aleluia, então está chegando o pão e está chegando a semente. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós fomos mudar para o nosso espaço definitivo, que nós saímos de um lugar de 20 mil metros para 205 mil metros, nós fomos empurrados por Deus. Uma empresa multinacional pediu para que nós saíssemos daquele lugar que nós tínhamos alugado. Eles pagaram 1.600.000 para a gente sair, porque eles queriam alugar lá. É Deus empurrando a gente. Mas nós precisávamos levantar mais para mudar. Mais 1,5 milhão para mudar. E depois teríamos outras despesas lá já. Nós mudamos inicialmente para uma quadra que nós tínhamos. E há 3 anos construímos o templo definitivo, que é para 6.000 pessoas. Esta quadra cabe 2.000 pessoas. O pastor Carlito disse o seguinte, anos atrás: dia 11 de abril é o meu aniversário. Vamos fazer diferente. Nós vamos trazer presentes para a igreja. Eu não vou querer receber nenhum presente. Eu vou fazer 2 cultos na quarta-feira, dia 11 de abril. E você vai trazer um presente para a igreja, porque nós precisamos levantar esse recurso. Ei, está marcado 2 cultos à noite, só para o povo entregar a oferta. Uma hora ele disse: podem entrar as crianças. Eu nunca vi tanto videogame na mão, eles entregando. As crianças chorando. Não sei se o pai obrigou ou não. Estava lá. A quantidade. Naquela quarta-feira e um pouquinho no domingo pela manhã daquela semana, nós levantamos R$1.100.000. Chave de carro da gente mesmo. Então, você olha uma igreja com auditório para 6.000 pessoas, mas não pode desprezar o processo que nos levou até esse nível de conquista. Queridos, não retenha nada, 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 porque quando Deus te pede algo, aquele é um passaporte para um novo nível de prosperidade. Em nome de Jesus. Então, antes de ter, se compromete em ser alguém fiel e generoso. Em Lucas 16, a Bíblia diz que se nós formos capazes de gerir bem os recursos desta terra, Ele nos confiará as verdadeiras riquezas celestiais. Sabe o que significa o dinheiro também? Uma promoção para o ministério. Pastor, eu tenho isso comigo. Eu não dou influência ministerial para a gente avarenta. O avarento não pode ser promovido. A estatística é de que de cada 12, um é avarento. Não foi assim com o ministério de Jesus? Então vamos contar aqui. 1, 2, não é assim. O cara cuidava do dinheiro do ministério de Jesus. Quem acredita que Jesus comia? Jesus dormia em um lugar que tinha uma cobertura. Jesus se vestia, aleluia.
A Bíblia diz que empreendedoras e mulheres influentes supriam o ministério de Jesus. Tem mulher aqui que quer ter dinheiro? Me dê um sinal aqui. Você quer sustentar o ministério de Jesus? Deus abençoe, seja próspera, em nome de Jesus. Seja uma Joana. Elas ministravam e supriam o ministério de Jesus. Aleluia! É bíblico suprir o ministério do líder. Tem gente que me abraça e pastor, eu te amo tanto. Pensa um homem que eu amo o Senhor demais. Eu fico pensando, você só podia dar o dízimo, né? Porque daí eu vou comer também. Amor na Bíblia significa ação. Ação. Se eu não consigo administrar o recurso que eu toco, que é material, Deus não vai liberar o recurso que é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Só que Jesus, ele inverte. Jesus dá um mata-leão em Judas e no diabo. Jesus era suprido pelo céu. Tanto é que ele faz o diabo ficar endemoniado. Ele pede para que o próprio diabo cuide do dinheiro dele. E ele continua comendo, se vestindo e sendo amparado. Apesar do roubo do diabo. Porque quem sustenta os sacerdotes é Deus. Aleluia. Aleluia. O cara, o ministro de finanças de Jesus, era ladrão. E Jesus sabia. E Jesus lavou os pés dele, inclusive. Uau! Para dizer para Mamon. Por isso, olha só, que Jesus poucas vezes nomeia uma potestade na Bíblia, mas ele dá o nome da potestade que influencia as finanças de Mamon. Se ele se deteve em Mateus 6 para falar de Mamon, é porque é uma entidade maligna importante no mundo espiritual, que mais tem atrapalhado, uma das coisas que mais tem atrapalhado muitos cristãos. Então, em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa avivada cada vez mais, mas o seu bolso também vai ser avivado. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá. Meu Deus, olha a palestra aqui, hein? Não é sobre derrote Mamon, não é? Meu Deus. Vamos lá. Falar aqui sobre liderança. Lidere com excelência para a expansão. Eu não vou conseguir. Deixa eu fazer uma oração aqui. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração para liberar um novo nível financeiro nessa igreja aqui. Em nome de Jesus. Porque a mudança está ligada a esse novo nível. Alguém tem que pagar a conta da expansão. Deus pode levantar empresários não crentes, como Ele já fez aqui na história dessa igreja. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nem que sejam 2 moedas. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural para a multiplicação também. Você vai ver esta igreja não só se expandindo, mas ajudando pessoas, se envolvendo na ação social, sendo referência, em nome de Jesus, plantando outras igrejas, aleluia, em lugares inóspitos, aleluia, aleluia. Enquanto eu oro, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ser generoso. Nós estamos ainda no primeiro mês, querido, não vá para o segundo mês sem resolver isso. Aí a gente faz um status,
Uma avaliação de 12 meses, eu vejo lá, 3 meses eu consegui ser fiel nos meus dízimos, o resto não. Eu estou queimando o que, irmão, que você está queimando? O que você está queimando? Que o mundo espiritual está vendo. E o diabo quer que você não seja fiel, porque ele sabe que a fidelidade é um acesso ao novo nível da chegada e da experiência dos recursos do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, liberamos sobre esta igreja o novo nível de prosperidade. Pai, em nome de Jesus, quebrar as cadeias de avareza no nosso coração, o medo que nos faz reter aquilo que é teu, papai. Papai, daqueles poucos peixes e pães, o Senhor alimentou uma multidão. Nós oferecemos os nossos pães e peixes para o Senhor nesta manhã, para que o Senhor prospere e leve a igreja Vida Nova para o nível de prosperidade que o Senhor sonhou para ela. Em nome de Jesus, tudo que está ligado a Mamon, tudo aquilo que ele tem plantado e semeado, eu rejeito agora. Bate por terra em retirada, caia por terra e bata em retirada todos os agentes de Mamon nesta igreja. Em nome de Jesus, saiam das casas, demônios ligados a Mamon, saiam das empresas, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, haja agora liberdade, para que possamos confiar 100% na provisão do céu. E que essa igreja, Pai, seja marcada por uma igreja, Senhor, avivada, mas uma igreja também avivada na generosidade, na fidelidade, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Davi escreveu: provem e vejam como o Senhor é bom. Sabe qual o contexto ali? Recursos financeiros, provisão. Pode provar o Senhor a partir de hoje. Pastor, há anos eu estudo sobre isso, queridos, há anos. Pastor, é errado a gente dar esperando receber alguma coisa? Na minha opinião, não. Porque Deus é Pai e Ele está sempre disposto em abençoar. Será o ano que algumas pessoas aqui vão comprar sua casa própria. Em nome de Jesus. É um novo nível. Deus vai levantar memoriais de que Ele derramou prosperidade sobre esta casa para os próximos anos. Aleluia. Aleluia. Deus vai trazer recursos que são tesouros escondidos de fora, mas Ele vai também receber recursos de dentro. Aleluia. Tem gente que diz assim: nossa, meu dízimo está muito alto, estou com uma dificuldade de dar. É simples, ora para Deus te dar menos, que daí o seu dízimo vai diminuir. Ninguém vai fazer isso. Se o seu dízimo está alto, é porque está entrando muito. Louvado seja Deus. O dinheiro não vai te controlar. A verdadeira prosperidade não é só prosperidade acumulativa. Parte dessa prosperidade a gente precisa desfrutar. Talvez pelo menos uma pessoa precise ouvir isto. Não adianta acumular e não desfrutar. O próspero desfruta do que acumulou. Fora abençoar o reino, as pessoas. Amém? Ah, um dia eu vou fazer aquela viagem do meu sonho. Você já tem dinheiro, a idade está passando. Quando que vai ser esse dia?
Tem esposa cutucando o marido e quase furou, quase quebrou a costela do cara. Quantos estão prontos para prosperar então aqui? Aleluia, 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 aleluia. Diz assim: eu declaro um novo nível de fidelidade e de generosidade. Eu renuncio todo vínculo com o Mamon e os seus agentes. Eu já defini quem é o Deus da minha vida. É Jesus Cristo de Nazaré, não é Mamon. A partir de hoje eu viverei a influência dos céus sobre as minhas finanças. O Espírito Santo será o gestor da minha vida financeira. Eu serei disciplinado, eu serei organizado, eu aprenderei a poupar, mas serei um doador sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Pode sentar-se. Oh glória, aleluia. Lidere com excelência para expansão. A ação de Deus em nós é para que Ele possa fazer algo não só em nós, mas a partir de nós. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos postos e colocados na terra para governar e influenciar. Somos os mordomos daquilo que Ele criou. Você precisa ser influência onde você estiver. Você precisa liderar. Eu vejo que a igreja, o tempo todo, é um celeiro de líderes para abençoar a sociedade. Jesus, Ele não quis só melhorar os seus homens, os seus 12 homens, a sua equipe. Ele quis transformá-los de pessoas comuns em discípulos extraordinários. Ele pegou Pedro, um pescador, e disse: Pedro, isso eu acho lindo demais. Por isso que a gente não precisa e não deve ter inveja de ninguém. Jesus disse para Pedro: Pedro, você é o que mesmo? Pescador. Então, eu vou te usar como você é, só que agora você vai pescar homens. Jesus usou a própria referência, porque desde o útero da nossa mãe, Ele está nos envolvendo para o nosso destino. Pedro, ou seja, tudo que você aprendeu na pescaria não será descartado. Quando você vai em Israel, quantos querem ir a Israel um dia aqui? Quantos querem visitar Israel? Aleluia. Então eu vou repetir, lá na igreja é assim: quando você for a Israel, o pessoal fala amém, ok? Porque daí eu vou continuar. Quando você for a Israel, provavelmente o guia, o líder da caravana, vai te levar no lugar, provavelmente aonde Pedro, Tiago e João, eles saíram. Aí o pastor Carlito, no nosso caso, chega num lugar bem pequeno e diz, na Galileia, diz: aqui, nesse trecho aqui, Pedro, Tiago e João provavelmente foram chamados daqui. Você chora. O lugar é um lugar nenhum, inóspito, pequeno, insignificante. Só que não. Porque os três, eles não ficaram presos àquela realidade, mas em relação a quem estava os chamando. E Jesus fez de Pedro, apesar da simplicidade, ele era um brucutu, ele era um bronco, o líder da igreja primitiva. Meu Deus,
Você teria escolhido Pedro entre os 12? Já era difícil os 12, mas Pedro? O que fez diferença na vida de Pedro? A presença de Jesus, não só para mudá-lo, mas para fazê-lo apóstolo. A palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Querido, você vem para a igreja, e a igreja é um centro de treinamento para te enviar. Para que você seja um apóstolo, um enviado, no nível de influência que Deus colocou e colocará na sua vida. Você é um enviado para levar o céu na sua família, na sua casa. Você é um enviado para levar o céu aonde você estuda. Você é enviado para levar o céu na sua vizinhança, na sua célula, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que nos transforma? A presença de Jesus. A presença de Jesus, o ápice da ação dela, da influência dela na nossa vida, é quando nós nos tornamos um tipo de apóstolo. E se Pedro pôde, todos nós podemos. Se Pedro conseguiu, todos nós conseguiremos. Deixa eu dizer uma coisa. Há 2 cesareias ali em Israel, a marítima e a de Filipe. E ali na Cesareia de Filipe também, o pastor Carlito, no caso da nossa caravana, nos leva. E é ali, naquele contexto, nessa Cesareia, que Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Só que ali, naquele lugar, de forma ancestral, passando os domínios, o persa, o grego, os romanos, era um lugar que eles cultuavam as suas entidades, paredões enormes. Até hoje tem cravado os espaços onde as imagens eram colocadas. Jesus os leva para dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja no próprio inferno, na época, naquele lugar marcado, sinistro, horripilante. Jesus estava dizendo: esse lugar aqui é tomado pelas trevas, mas dentro deste mesmo lugar, eu quero dizer para vocês que nada das forças das trevas será capaz de deter a minha igreja. Jesus nos dá um princípio de batalha espiritual. A batalha espiritual é uma batalha já vencida. Ao nível de céu que nós estamos vendo, o nível de mundo espiritual que nós estamos vendo, que é esse aqui. Ao segundo nível, que é anjos e demônios. O terceiro nível é o trono de Deus. A igreja governa a partir do terceiro nível, para o segundo e para o primeiro. Por isso que nós oramos sem nos desesperarmos. Por isso que nós não podemos, como intercessores, nos sentirmos pesados, porque nós estamos orando sobre algo que Deus já resolveu. Só que precisa passar por um útero. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que o pessoal da intercessão às vezes anda com a carinha fechadinha? Eles vão andando, aí tem aquela trilha sonora, os caras são todos místicos, dá aquela viradinha, você já... Eu ando com o pessoal da intercessão lá na nossa igreja, e a gente tem ministrado. Nós temos que ser os mais felizes da igreja, porque a gente começa a orar e a gente sabe o que vai acontecer. Nós temos que ficar tranquilos. Por quê?
Porque o que Jesus disse continua. Qual é o cenário que você está? É um inferno? Dali você está ouvindo agora: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aleluia! E você é um cidadão da luz. Aleluia! Você tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. Os umbrais das portas da sua casa estão com as marcas do sangue do Cordeiro. Praga alguma chegará à sua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar as obras do diabo. Você não vive sob a opressão, você vive sob a unção. Aleluia! Sua vida cristã é positiva. Não é ficar correndo atrás do diabo, é ele que corre de você. Por onde você passar, ele sai, ele bate em retirada. Aleluia! Então, todo mover de Deus é para te empurrar, para que você faça a diferença. A própria palavra igreja no grego é chamados para fora. Que ideia é essa da igreja? De ficar se reunindo como se fosse uma caverna. Não pode. Não é isso que está no coração dos seus pastores. A gente vem aqui, mas como ele declarou, a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Sabe o que você é? Uma flecha na aljava dos seus pais espirituais. A Bíblia diz: quanto mais aljavas quanto mais flechas um pai tem, mais poderoso ele é. Por isso que eu não tenho medo de crescimento de igreja. São 17.000 flechas na aljava do pastor Carlito Paz e da Leila Paz. É diferente de quando nós tínhamos 600 pessoas. Nossa, mas a igreja grande dá trabalho? Quem gosta de cozinhar aqui? Me dê um sinal. Me dê um sinal para me ver aonde eu vou almoçar hoje. Me dê um sinal. E o cuscuz vai sair? Louvado seja o Senhor Jesus. Cozinhar uma comida boa dá trabalho. Trabalho. Quem já cozinhou aqui em fogão a lenha? Dá trabalho. E o resultado é bom demais. É bom demais. Mas dá? Pastor, uma igreja grande deve dar trabalho. Bem-vindo ao planeta Terra, filho. Tudo que é bom dá trabalho. Casamento dá trabalho? Você sabia que Lutero, ele tinha feito um voto de castidade, de emancipação, de celibato. Mas depois da reforma ele foi reformar também. Ele falou: não, eu vou casar, coisa boa esse negócio aí de mulher. Ele casou. Sabe o que ele disse? O que ele foi mexido no caráter dele em um ano de casamento valeu mais do que 10 anos que ele ficou no mosteiro. Entendeu? Martinho Lutero, o pai da reforma. Ele disse: meu Deus, eu achava que eu era quase um semi-anjo. Aí fui casar com a Vitória, lasquei. Casamento humilha a gente. Casamento põe a gente no nosso lugar. Não adianta eu estar pregando lá na igreja, 6.000 pessoas sentadas, e minha esposa e as minhas filhas, uma olhando para a outra dizendo: não deu, né? Mentira. Ele não é assim. Não adianta, né? Eu começo a pregar, minha esposa na hora tem que atender um telefonema. Não adianta, ela não está aguentando me ouvir. Não é assim que funciona. Então, o movimento de Deus na sua vida é porque Deus quer mudar realidades.
Não existe aposentados na igreja. Eu me dediquei 30 anos na igreja, agora vou me aposentar. Vou fazer mais nada. Eu só vou para receber. Eita, dá até um arrepio. Eu só vou na igreja para receber. Já me envolvi muito com o ministério. Deus sabe. Deus sabe. Agora eu vou ficar mais tranquilo. Só vou receber. O que, irmão, que você vai receber? E você vai receber para quê? Para quê? Você quer ser uma brasa ou você quer se transformar num incêndio? Você quer ser um incêndio? Aleluia. Você quer ser um incêndio? Então, em Atos 6, nós vemos aqui uma igreja que precisou lidar com o crescimento. E eles precisaram entender o movimento de expansão. Diz o texto: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Olha aqui, começou já, né, pastor? O tumulto. Vou dizer um negócio forte aqui agora. Por que a igreja católica romana, apesar de tantas discrepâncias, eu respeito, é uma igreja cristã, mas tantas discrepâncias, na minha opinião, por isso eu sou evangélico protestante, continua tendo adeptos? E por que a igreja que está na sã doutrina continua se dividindo? Já pensou nisso? Porque a igreja católica entendeu nesse sentido o conceito da paternidade. O padre é chamado do quê? Pai. E nós estamos mais preocupados com as raízes teológicas, com as doutrinas, do que a cobertura espiritual da paternidade. E isso fez com que nós brigássemos, nos tornássemos denominações, e o nosso povo, apesar de terem tudo para se sentir filhos, muitos ainda, apesar de terem a doutrina certa, não se sentem filhos. Porque muitos desses líderes são órfãos. Nasceram fruto de divisão, brigando com seus pais e líderes espirituais. A igreja evangélica não cresceu simplesmente, ela se dividiu. É forte, não é? É muito forte. Então nós fizemos a reforma, mas esquecemos da paternidade. Era o que mantinha a igreja quando era uma igreja só, digamos assim. Aqui já começou a confusão, a briga. Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, aí Judas já tinha sido substituído, Iscariotes, por Matias. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Quem não gosta de tomar decisão não pode liderar. Liderar é tomar decisão. Quem lidera precisa tomar decisão. Se você quer ser influente, se acostume em tomar decisão. Minha filha mais velha pergunta: você quer o quê? Não, você que sabe. Não, você que sabe não, filha. Se for assim, você que sabe, você não vai chegar a lugar nenhum na vida. Você tem uma opinião, você tem que dizer alguma coisa, filha. Inclusive você é a mais velha aqui em casa. Você que sabe, é o que o senhor quiser. Não, eu estou perguntando para você. Eu vou ficar aqui até sair alguma coisa da sua cabeça, mesmo que seja bobagem. Você tem que ter uma opinião. Porque os influentes decidem.
Eu sempre gosto de ser liderado, porque eu não gosto de liderar, eu não gosto de opinar, eu não gosto de dizer, eu não gosto de planejar. Não é isso que Deus quer para nós. Não é certo, eles disseram, negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas, irmãos. Escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Diga assim: bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Que Deus derrame isso sobre a sua vida e seus discípulos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração, ao ministério da palavra. Sonho de consumo, né, Devani? Sonho de consumo, Patrícia. Nós nos dedicarmos à oração e à palavra. Sonho de consumo. As pessoas chegam às vezes para nós lá em São José: o que vocês fazem durante a semana? Eles acham que no domingo a gente sai do chão, a gente vai para uma ilha e no domingo a gente surge. Olá, igreja, tudo bem? Irmão, o que eu faço durante a semana? O que você poderia fazer? Dá vontade de responder assim. Entendeu? Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito, além de Filipe e Nicolau, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. A igreja continuou sendo uma igreja bem não convencional, gente diferente entrando. Deixa eu dizer uma coisa, há uma promessa, Deus tem dito isso para os profetas do mundo inteiro. A igreja precisa se preparar para a conversão de 1 bilhão de pessoas nesse tempo. Deus vai liberar a conversão de 1 bilhão de pessoas. Só que é gente sem referencial nenhum. Boa parte dessas pessoas de cristianismo. E nós vamos ter que cuidar dessas pessoas. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Para que eles impuseram as mãos? Para transferir o quê? Unção. Por que a gente não ensinou isso antes? Não é só transferir uma missão, é transferir poder para a missão. Para cada missão, uma unção. Assim a palavra de Deus se espalhava, tá vendo? Quando a igreja se organiza com excelência, a palavra de Deus se espalha, o crescimento acontece. E a igreja crescia, eu declaro sobre esta casa aqui, a igreja crescia rapidamente. A igreja crescia rapidamente. A igreja Vida Nova em Tupã crescerá rapidamente. Rapidamente. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Imagina isso aqui é importante demais. Sacerdotes se convertiam a Jesus Cristo de Nazaré, abandonavam a religiosidade. Então vamos lá, alguns princípios. Quando se lidera com excelência para expansão: 1, espere crescimento. Se você quiser anotar aí, eu guarde. Espere crescimento. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. A gente percebe aqui unção, a gente percebe aqui excelência, a gente percebe aqui liderança. Qual é o resultado? Crescimento. Crescimento. Pastores, não tenham medo de arrumar a casa, tem que arrumar. O tempo todo. O meu pastor, ele é um especialista em igreja. Na minha opinião, o pastor Carlito Paz, ele é um dos caras mais brilhantes para falar sobre o tema igreja em dias atuais. Por quê? Porque ele tem um case na mão dele. Os princípios que ele tem ensinado nesses anos, que ele aprendeu também. Então nós temos que o tempo todo repaginar-nos, ressignificar-nos. Nós temos que falar de estratégias, nós temos que aprimorar a liderança. E aí o crescimento
vem. O que traz vida para a igreja? Crescimento com não crentes. Lá em São José a gente faz apelo até em aniversário. A gente vai para cima. Eu aprendi, Brown Jr. escreveu, que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você a está escalando. Segundo, espere problemas. Liderar com excelência para expansão vai trazer o quê? Problemas. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Não quero ser aqui negativo ou fatalista, mas isso acontece. Todo lugar onde cresce o número de pessoas, diversos problemas se revelam. Isso é natural. Algumas coisas a gente passa no processo de crescimento: injustiça, crítica, deslealdade, ingratidão, perdas, mas temos que continuar, porque a nossa missão é apostólica, não só pastoral. A igreja brasileira precisa deixar de ser pastoral e mutar para ser uma igreja apostólica. Vamos continuar cuidando das pessoas, mas vamos enviá-las para o destino delas. Vamos transferir relevância, um poder que muda realidades. Não é só cuidar das ovelhas, vai ovelhinha, faça aquilo que só você pode fazer, como nós ministramos ontem. Eu sou de uma época que a gente contratava o pastor para o pastor fazer o nosso ministério. O pastor era o nosso empregado. Isso acabou. O ministério é de todos os santos. Mas não é simplesmente assim: o ministério é para todos os santos, mas eu vou numa pegada e meu pastor numa outra. Afinal de contas, ele está de tempo integral. Ele só fica nisso. Não dá para mim ser como o meu pastor. Não. A responsabilidade é a mesma. A paixão é a mesma. Os frutos precisam ser os mesmos, dentro do seu nível de influência. Porque você não seculariza a sua vida é uma coisa só. É reino. É reino. É reino. A sua família, se não quiser se envolver com a igreja continua. Mas a sua família não pode viver bem sem se envolver com a igreja. É uma coisa só. Eu não posso, como pastor, ficar desesperadamente pedindo para você se envolver na igreja, de algum nível, de alguma forma. Por quê? Eu preciso mudar o discurso. Eu preciso te convencer de que é a sua missão e é uma grande oportunidade. Terceiro, aproveite e invista nas oportunidades. Diante dos problemas, diante dos desafios, do crescimento, tem o que? Oportunidades. Diga assim: toda atmosfera de crescimento, traz novas possibilidades. Amém? Então, a partir dali da distribuição dos alimentos, surgiu o ministério diaconal. Aliviou os apóstolos, para que os apóstolos pudessem continuar profeticamente trazendo o céu para a terra, investindo no secreto e na capacidade de expor de forma profunda e levar uma comida de qualidade espiritual através da palavra para os seus discípulos. Mas a igreja continuou sendo cuidada pelos diáconos. Aleluia, aleluia. Quarto, gere mobilização. Por isso os 12 se reuniram. Todos os discípulos disseram: não é certo negligenciarmos
o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Então não aceite o status quo. A gente precisa se mobilizar. O crescimento com excelência que gera expansão precisa ter essa mobilização. Quinto, elabore um plano de trabalho. Foi o que os apóstolos fizeram. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Está aqui. Como que eu vou escolher líderes? Está aqui. Está aqui. Bom testemunho começando da própria casa. Sabe qual a pessoa que deveria autenticar o nosso ministério? O nosso cônjuge. Se fizer assim com o dedinho, pode prosseguir. Se fizer assim, não deu. Como que o Fabiano é com você, Vivian? Não vai dar para continuar. A influência no ministério tem que ser tratado. Porque se não tratar, esse problema vai estourar lá na frente. Então, eles elaboraram um plano de trabalho. A igreja precisa ter, pastor, escrito aonde ela quer chegar. É um projeto mesmo. Pode dar o nome de planejamento estratégico. A gente não é menos santo por causa disso. São ferramentas. Gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de estratégias. Tudo isso a gente aprendeu para trazer este nível de entendimento para dentro da igreja, para potencializar o reino. Eu tive que estudar muita coisa que eu não aprendi no seminário. Mas é importante. O que Deus quer fazer nos próximos 5 anos na igreja de Tupã é a visão. Como que isso vai acontecer? São as estratégias. Tem o planejamento estratégico, tem no topo o estratégico, depois no meio o tático, depois tem o operacional. Eles foram aqui estratégicos. Sexto, reconfigure nesse processo sua equipe, que é chave. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quem vai cuidar de quê? O meu pastor ensina: ou você delega, controla, ou você controla, ou você delega e cresce. Ou você fica em si mesmado, ou você abre oportunidade para que as pessoas sirvam e você cresça. Descentralizar é um processo de cura na vida de um líder. Descentralizar é dizer que, apesar de você ser excepcional, alguém pode fazer até melhor aquela área que você. Na verdade, não é só que alguém pode fazer, alguém deve fazer. Descentralizar é mostrar para você mesmo como líder que você acredita que o Espírito Santo empodera a igreja para o ministério. Descentralizar e dizer assim: Senhor, é o Senhor que governa essa igreja, o Senhor é o cabeça. É o Senhor que distribui a unção apostólica, a unção dos profetas, a unção dos evangelistas, a unção dos mestres, a unção dos pastores. É o Senhor. Me mostre quem são eles. Eu vou impor as mãos, eles vão ter o preparo e serão enviados. Pessoas são efetivas nos lugares certos. Aleluia, aleluia. Antigamente o pastor fazia tudo para o povo, acabou. Foi um tipo de reforma. Hoje o ministério, a intercessão do pastor Devanir pela igreja Vida Nova em Tupã tem que ser no nível da sua intercessão. Porque Deus te plantou aqui para abençoar essa casa. Você é parte daquilo que Deus quer fazer aqui. Quando o novo decidido chega para uma igreja, alguém vem para uma igreja, Deus está trazendo essa pessoa para que essa igreja continue se expandindo, crescendo, se aprimorando. As próprias pessoas que vão chegando são respostas daquilo que temos como líderes pedido para Deus. Aleluia. 7. Inclua sempre pessoas novas na equipe.
Então tem aí o 7. Inclua. É fácil isso? Não é fácil. Ministério que não tem gente nova. Esse ministério pode estar passando por um processo de enfermidade. Nenhum ministério tem que ser um gueto, fechado, com cadeado na porta. Se você sonha em participar de algum ministério na igreja, se esse ministério faz parte com a sua missão, você vai conseguir. Passe pelos processos e sirva. Em nome de Jesus. Não tenha medo de pessoas novas. Está passando um filme, está em cartaz no cinema, do Churchill. Eu recomendo, o filme é fantástico. O que ele fez? Foi muito polêmica a escolha dele para primeiro-ministro da Inglaterra, em plena Segunda Guerra Mundial, e o avanço de Hitler. Foi muito polêmico. Você vai ver, não vou dar spoiler aqui, mas ele é único. O que ele fez? Ó, a mente brilhante. Ele assumiu, era muito polêmica a escolha dele. Sabe o que ele fez? Ele compôs o seu núcleo com os seus opositores. Ele chamou gente que não concordava com ele para ser da equipe dele. O que ele estava fazendo? Ele queria uma outra visão também. Ele tomava as decisões. Teve uma hora que um dos principais opositores antigos, que se tornou a equipe dele, passou do limite. Ele mandou o cara para Washington. Vai em paz, filho. Vai para outro lugar, porque aqui... Mas enquanto ele pôde, ele conseguiu receber as impressões daquele cara. A gente não pode ter medo de gente. Inclusive ontem foi profetizado aqui: os nossos discípulos serão maiores do que nós. Aleluia! Aleluia! Talvez o esforço do pastor Devanir aqui, nesses anos todos que virão nessa igreja, é para produzir um grupo de discípulos que vão tocar o mundo de forma assim sobrenatural. Nossa missão está ligada a pessoas. 8º, respeite os processos. Apresentar esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A gente tem que respeitar os processos de escolha, de aprimoramento e de envio. Isso não pode ser algo para paralisar. A igreja tem que ser orgânica, mas nós precisamos ter esses marcos. Mas tem que fazer escola de líderes. Tem que fazer, é importante, mas isso não pode engessar o processo. O que nós vamos fazer lá, por exemplo? Nós temos o IAD, que é o nosso ensino teológico à distância. Alguns aqui fazem o nosso instituto teológico lá. Nós vamos pegar todo o nosso discipulado da igreja, vamos colocar nessa plataforma online, para que as pessoas tenham acesso. Tem alguns tipos de atividades profissionais que as pessoas não conseguem presencialmente. Então nós vamos abençoar essas pessoas. Então nós estamos deixando mais flexível o processo, disponibilizando o conteúdo, e aquilo que não pode ser minimizado não será. Vai ter uma hora que esse líder vai chegar na nossa frente, nós vamos conhecer esse líder mais a fundo e nós vamos impor as mãos, se for o caso, e liberar essa pessoa para o ministério. Respeite os processos. 9, trabalhe bem com a velocidade. Assim a palavra de Deus crescia rapidamente. Quanto mais a camada de gelo for fina, mais rápido você tem que ir. A velocidade não é ruim, desde que ela seja com objetivo. E por último, espere por novos problemas. É o ciclo, entendeu? Começou com um problema, os líderes vieram junto com o povo e trouxe uma solução. E aí várias etapas foram acontecendo, trazendo um crescimento para toda a igreja em função daquela oportunidade do problema. Aí o ciclo é fechado, um novo problema surge. Qual foi o problema novo aqui? Sacerdotes se converteram. Você imagina só a polêmica.
Imagina só, devaneio, os seus amigos que estudaram com você, sabendo do jeito que você está hoje. Hein, Patrícia? Pensa no homem, gente. Batista-se. Olha que impacto quando um sacerdote se converte. Quando o sacerdote se quebranta. Começa na gente mesmo. Cada pastor tem a ovelha que merece. E cada ovelha tem o pastor que merece. Por isso que essa igreja aqui tem a unção de Arão e Hur, de manter os braços dos seus pastores postos, levantados. E aí vocês irão para os vales e vencerão todos os amalequitas. Porque quando o pastor é assistido, ele libera. Olha só, ele não vai lutar por você, ele libera você para lutar as suas lutas, mas através da unção recebida, certamente você terá as vitórias. Aleluia, 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 aleluia. Excelência é não abrir mão do padrão do céu. E a expansão, o sinal evidente da assertividade da visão. E no final, toda a glória será do Senhor. Como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Vamos ficar em pé. Você recebe essa palavra no seu coração? De liderança, de aprimoramento, de envio, em nome de Jesus.